Fala galera do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal do Farraia e depois de tanto tempo a gente está de volta. A gente ficou tão feliz com os comentários de vocês, muitas pessoas chegando, pessoas novas chegando no nosso canal e a gente está de volta para produzir um conteúdo especial e tem muita novidade que a gente está preparando para vocês e vai sair nessas próximas semanas. Então eu já queria te pedir nesse início para você não se esquecer, se inscreve no nosso canal, se for possível hype o vídeo, se você tiver um hype aí disponível e ajuda a gente a chegar aos 1000 inscritos, que é o nosso primeiro objetivo aqui no YouTube. Você que acompanha a gente aqui, você sabe que em 2023 a gente realizou a viagem dos sonhos que a gente tinha, que foi de conhecer Orlando, na Flórida, e a gente passou 10 dias numa viagem que marcou as nossas vidas e nos fez apaixonar pela cidade. Todo mundo que vai em Orlando sofre do mesmo problema, ficar apaixonado e ter vontade de voltar todos os dias. E pensando nisso, a gente foi fazer uma cotação para pensar e imaginar qual o valor atualizado, comparado a 2023, qual o valor atualizado se eu quiser visitar Orlando em 2026. Se você pretende viajar para os Estados Unidos, principalmente para Orlando em 2026, esse vídeo é para você. Claro que quando a gente fala de viagem, a gente está falando de uma coisa muito subjetiva, né? Existem pessoas que querem fazer uma viagem econômica, o mais econômica possível, e existem pessoas que querem investir dinheiro e ter uma viagem um pouco mais luxuosa. Pensando nisso, a gente elaborou para esse vídeo dois perfis diferentes de viagem, a viagem econômica e a viagem luxuosa, e a gente vai falar um pouquinho dos valores atualizados e vamos bater um papo com dicas e dinâmicas e principalmente valor, que eu sei que é o que vocês querem saber, quanto custa uma viagem para Orlando em 2026. Mas antes de começar a falar de valor, eu quero te pedir para você seguir a gente no Instagram. Lá a gente posta a nossa rotina, diariamente, e tem muita gente chegando lá no nosso Instagram através aqui do nosso canal, o canal do Farraia. E o nosso arroba eu vou deixar aí embaixo, a editora vai deixar aí embaixo, arroba Gabriel Farraia, arroba Carol Farraia. Segue a gente lá e tem muita novidade para vocês chegando. Mas vamos falar de valor e a gente quer começar com um planejamento de uma viagem econômica. Então quando eu falo de economia, eu estou falando da gente fazer uma viagem otimizada. Claro que existem muitas coisas, muitos fatores que vão influenciar no valor da viagem, mas o principal deles é o tempo que eu vou permanecer lá. Quanto mais tempo eu permaneço nos Estados Unidos, mais dólares eu gasto e automaticamente mais cara fica a minha viagem. Pensando nisso, a gente pensou num tempo médio de viagem básica ali de 10 dias, que foi o tempo que a gente passou quando a gente foi a nossa primeira viagem. É o ideal? Dá para curtir tudo, todos os parques, aproveitar tudo que Orlando tem a te oferecer? Não. Nem sonho. Mas pensando numa viagem realista, uma viagem mais econômica, a gente pensou em 10 dias é o suficiente para você conhecer os principais pontos que Orlando tem a te oferecer nas suas férias de família. A segunda coisa importante que você precisa entender antes de a gente começar a falar de valor é que eu fiz um planejamento aqui para uma pessoa, tá? Eu vou te dar os valores individuais. Farraia, mas aí eu tô indo com a minha esposa e com o meu filho, então você vai multiplicar por 3 mais ou menos os valores que eu vou te dar. Claro que existe uma margem de erro aí, tá bom? Outra coisa que você precisa entender é que a gente fez um planejamento para baixa temporada. Claro que Orlando é uma cidade muito visitada, é uma das cidades mais visitadas do mundo, Muitos turistas o ano todo. Mas existem momentos do ano de alta temporada, principalmente final do ano, ali próximo ao Natal, virada de ano, que tende a ser um pouco mais caro. Então, vamos começar a falar de valor, que é o que importa. Primeira coisa que eu preciso pensar é no voo, ok? Na viagem de avião daqui para lá. E claro que isso vai depender do tipo de passagem que você quer. Pensando numa viagem econômica, a gente calculou mais ou menos uma passagem econômica. Dentro dessas passagens econômicas, existem diversos tipos de companhia aérea, uns com preço reduzido e os com preço um pouco mais caro. Então a gente fez um cálculo médio e o gasto por pessoa de ida e volta de avião, ele está em torno de R$4.000 por pessoa, ok? Para ir e para voltar. Com esse valor, você consegue comprar a sua passagem tranquilamente. Farraia, mas eu uso milhas. Você vai ter um desconto. Farraia, mas eu tenho uma promoção aqui que surgiu aqui, que está R$1.500 a passagem para ir e R$1.500 para voltar. Também é possível, mas a gente está tentando trazer de uma forma o mais realista possível. Claro que, de vez em quando, durante o ano, vão aparecer algumas promoções com valor abaixo disso. Mas a média de custo, uma passagem econômica daqui para Orlando e de volta, é R$4.000. Segunda coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala de custo
é na minha estadia, né? Ou no hotel que eu vou ficar. Claro que existem pessoas que preferem ficar em Airbnb. Ah, eu não quero ficar em hotel, eu quero ficar em Airbnb, eu acho que é mais barato. Pelo que nós pesquisamos, o valor que você vai gastar para ficar no Airbnb e o valor que você vai gastar para ficar num hotel mais econômico, né? Digamos assim, mas não tão luxuoso, é basicamente o mesmo valor, são valores muito próximos. Qual é a diferença? O Airbnb ele vai te oferecer coisas que o quarto do hotel não vai oferecer. Então, por exemplo, você vai ter, às vezes, quintal, né? Você tem mais de um cômodo numa casa disponível, você vai ter cozinha, né? Comparado a um quarto de hotel, você não vai precisar se preocupar com arrumação, com limpeza, nem nada do tipo, mas a gente não tem, por exemplo, uma cozinha disponível no quarto do hotel. Você tem um frigobar, você tem um micro-ondas, você tem um básico, né? Para você poder se alimentar. E aí os valores são bem aproximados, seja um ou seja outro, você vê o que fica melhor para você. Em termos de custo, hoje em Orlando o valor médio de uma diária, né, de um quarto econômico, digamos assim, uma média de $1.500 para 10 dias, dá $150 o dia da viagem, né, o dia de viagem. Ah, mas qual tipo de hotel está esse valor? Né? Eu volto a dizer, você consegue encontrar muitas vezes em pacotes valores menores do que esse, mas não é a realidade normal, ok? Tem promoções pontuais, mas o valor médio, se você entrar no site, você vai ver que hotéis, por exemplo, como o Ramada Plaza Resort, como o Rose Inn, né? São hotéis muito conhecidos, hotéis que oferecem um trabalho de excelência e de qualidade. Inclusive o Ramada foi o hotel que a gente ficou, tem um vídeo aqui no nosso canal mostrando todo o hotel, né? Toda a parte da piscina, os quartos, os corredores, elevadores, recepção, a gente mostrou, fez um vídeo completo. A gente vai deixar aqui no card para você ter essa curiosidade. Eu garanto que é muito bom. A nossa experiência no hotel foi assim, maravilhosa. Nos nossos vídeos, né, nos vlogs que a gente gravou lá, uma dúvida muito frequente, muitos comentários foi: ah, mas vocês não alugaram carro, né? A gente ficou 10 dias e a gente optou por não alugar carro. A gente ficou de Uber, né? Uber e Lyft. A gente não chegou nem a usar o Lyft, a gente ficou só com Uber mesmo. Mas pelas nossas pesquisas, valeu muito mais a pena. Por quê? Porque viajou só eu e a Carol. Como fomos só nós dois, não valia a pena a gente alugar carro. A gente sabe que o aluguel do carro envolve não só o aluguel, envolve o aluguel, envolve os seguros associados ao aluguel, envolve a gasolina que você gasta, envolve o estacionamento. Para você ter ideia, por exemplo, só o valor de estacionamento dos parques da Disney e da Universal, quando a gente viajou, eram na faixa de 30 a $35 a diária. Então, assim, a gente não gastava nem isso, somando ida e volta, né, para ir para os parques. Por exemplo, do Ramada para o parque dos parques da Universal que nós fomos, né, o Island of Adventure e o Universal Studios, a gente gastou ali $10, $12 para ir e $10 para voltar. Então, assim, não valia a pena para a gente ficar com o carro. Mas, se você estiver viajando em família, então tá indo você, sua esposa, mais 2, 3 filhos, ou você, enfim, mais de 5, 6 pessoas, o carro ele já se torna uma necessidade, ok? Então a gente vai falar de valores aqui. Se você optar pelo Uber, 10 dias você vai separar $500, ok? $500 de Uber é mais do que suficiente para você, para deslocamento para parque, para outlet, é mais do que suficiente. Lembrando que os valores de Uber e Lyft, eles não aceitam pagamento em dinheiro, em espécie, ok? Você vai precisar cadastrar o teu cartão e você paga diretamente pelo teu cartão no débito. Não existe a opção de você pagar Uber lá em dinheiro, é uma coisa que eu vejo pouca gente falar. Depois, se vocês quiserem, a gente grava um vídeo específico falando dessa parte de Uber e Lyft, dando umas dicas para vocês de como foi a nossa experiência lá. Se você quiser, deixe aí nos comentários se você quer esse vídeo. Outra coisa muito importante, e que eu vejo poucas pessoas comentarem nos vídeos que a gente vê, é em relação à alimentação. Gente, quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de uma coisa muito subjetiva, porque cada tipo de pessoa quer ter uma experiência gastronômica diferente. Tem pessoas que nos comentários lá dos vídeos falam pra gente: quando a gente esteve em Orlando, a gente foi em todos os restaurantes que a gente queria conhecer e a gente gastou muito dinheiro com alimentação. Tem gente que já prefere algo mais econômico, ok? Para esse planejamento, a gente fez um meio termo. O que eu chamo de meio termo? A gente separou $40 por dia de alimentação por pessoa. Esses $40 você vai usar para quê?
para você fazer uma refeição dentro do parque, ok? Então você vai almoçar dentro do parque, você vai fazer um lanche dentro do parque. Com $40 você consegue comer bem dentro do parque. E a segunda refeição, o café da manhã ou o lanche, a gente separa $200 para gastar no Walmart. Com $300, o que eu consigo comprar no Walmart? Coisas para você tomar no seu café da manhã, porque a maioria dos hotéis de Orlando, diferentemente do Brasil, eles não têm café da manhã incluso, ok? O Ramada, por exemplo, ele tem um café da manhã incluso na diária, mas é muito básico, nem se compara, né, aos outros hotéis que a gente já conheceu, ele é muito básico. Então, na nossa viagem, a gente gastou mais ou menos $300 a $400 no Walmart para comprar coisas, né? Batatinha para poder levar pro parque, sanduíche natural, coisas que trazem uma economia para a nossa viagem. Gabriel, eu não quero de maneira nenhuma ir para o Walmart, eu quero comprar e comer tudo dentro do parque. Você vai gastar aí uma média de $50, $60 por dia por pessoa para fazer essa alimentação dentro do parque, ok? Então pensa nisso. Separa para a tua viagem de $300 a $400 para o Walmart e $40 por dia para a sua viagem. A sua viagem vão ser 10 dias, logo $400 de alimentação e $300 de Walmart, totalizando $700 de alimentação no total por pessoa. Um ponto importante também para a gente falar sobre alimentação é que a maioria dos hotéis que a gente citou aqui, eles já tem micro-ondas e frigobar. Então, quando você for fechar o seu hotel, se a sua intenção também é de alguma forma economizar e ser prático também, porque a gente sabe que depois de um dia inteiro de parque, você quer comer qualquer coisa e dormir. Então, certificar de que no seu hotel você tem acesso a micro-ondas, pelo menos, né? E ao frigobar. Porque aí você consegue ter ali um sanduíche ou até comprar uma comidinha congelada, alguma coisa para quebrar um galho ali quando o cansaço bater ou quando o dólar estiver acabando. Excelente. A gente tem até um vídeo, né, que a gente gravou no dia que a gente chegou, né, em Orlando. A primeira coisa que a gente fez foi ir para o Walmart. E a gente gravou um vídeo mostrando para vocês tudo que a gente comprou no Walmart. E foi mais que o suficiente, né, para os 10 dias que a gente ficou lá. Foi bem legal, assim, foi bem bacana. E certificar também, quando vocês forem fechar o hotel, de que o café da manhã está de fato incluso. Porque quando a gente foi fechar lá no Ramada, em 2023, eu lembro que tinha a opção de com e sem café da manhã. Essa diferença de valor é muito pouco. Muito pequena. Então, assim, apesar do café da manhã ser bem básico, eu acho que pela diferença de preço, eu não vou lembrar agora exatamente quanto era, mas eu acho que pela diferença de preço, vale a pena você pagar com o café da manhã. Porque mesmo sendo muito básico, num dia ali que você não tem mais pão no quarto, por exemplo, você desce e come o café do hotel que tá tranquilo. Tem o básico. Também, se você não quiser tomar café da manhã no quarto do hotel, você procurar lugares, lojas, por exemplo, como o iHope, né, que é muito famoso, ele serve o típico café da manhã americano, né? Ovos, bacons e waffles e em si, com um custo bem legal. Você vai gastar mais ou menos de $10 a $12 para tomar um café da manhã legal. Também é uma opção e você vai precisar avaliar e ver o que encaixa melhor no teu orçamento para a tua viagem. E aí mais um ponto, a gente volta a falar de como é legal, né, ficar ali próximo da International Drive por conta dessa questão da facilidade de acesso às coisas. A gente está botando aqui a maioria dos hotéis que vocês vão ver a gente falando, são hotéis ali próximos na região da International Drive por conta disso. Você está perto de tudo, você consegue fazer, seja de carro, seja de Uber, seja andando. Então, você quer ir no iHope, você consegue ir andando, você quer ir numa farmácia, ali na International, na Walgreens, você consegue comprar fruta, você consegue comprar pão, você consegue quebrar um galho. Tipo, a Walmart está muito longe, eu preciso ir andando. Você consegue comprar na farmácia. As farmácias nos Estados Unidos, elas são tem quase tudo, um mercado, né? Tem tudo. Então, assim, agora ele falou sobre o café da manhã, sobre você buscar locais alternativos nesse caso. Então, é mais um ponto interessante de por que ficar ali nesse centrinho ali da International. A coisa que a gente precisa pensar é num planejamento de viagem e quantos dias de viagem eu vou dedicar a parques. A gente sabe que Orlando, né, é uma cidade que é impossível você ir para Orlando e você não visitar, né, a Disney, a Universal. Eu não vou nem colocar na ponta do lápis aqui, eu não vou nem colocar no nosso planejamento outros parques, né, que ficam em paralelo, como Busch Gardens, como SeaWorld, por exemplo. Eu estou falando do básico que é Disney e Universal, ok? Quando a gente foi em 2023, nós ficamos 10 dias e a gente não teve tempo de fazer todos os parques. Então nós optamos por 3 parques da Disney e por 2 parques da Universal, ok?
Hoje a realidade é diferente, porque a Universal Studios ela inaugurou, né, agora em maio de 2025, o Epic Universe, que é um parque novo, né, que está todo mundo elogiando. E então a gente vai colocar num planejamento um pouquinho mais puxado, né, que seriam 7 dias de parque, 4 dias de Disney e 3 dias de Universal. Então vamos começar pela Disney, ok? A gente vai colocar nesse planejamento 4 parques da Disney: Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot e Hollywood Studios. Cada um deles tem um charme especial, cada um deles tem uma proposta específica e você precisa conhecer os parques da Disney. Gente, não vá para Orlando e sem conhecer os parques, né? Você precisa conhecer, é maravilhoso, é incrível, é uma experiência única. Os valores para o ingresso Disney, ele pode oscilar um pouquinho de acordo com o câmbio, tá? No dia que a gente está gravando, o dólar está 5,35, ok? Então a gente está fazendo um cálculo de viagem mais ou menos em cima desse valor. Se você acessar hoje, por exemplo, um site aqui no Brasil que é muito confiável, que é o Tio Orlando Viagens, você vai ver que você vai gastar em média, R$1.000 por dia de parque por pessoa, ok? Então, por pessoa, 4 dias de parque, R$4.000. Se você estiver indo em casal, R$8.000. Se você estiver indo com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, 3 pessoas, R$12.000, ok? Então, R$4.000 para visitar os parques da Disney por pessoa. E quando a gente fala de Universal, aí já entra um pouquinho mais detalhado. Se você entrar lá no site do Tio Orlando Viagens, que é um site confiável, né? Você vai ver que existem combos específicos de ingresso. A gente vai fazer um cálculo médio, pelo que eu fiz aqui junto com a Carol, um cálculo médio. Hoje, por exemplo, está disponível um ingresso da Universal para 14 dias. Ah, mas eu não vou ficar 14 dias em Orlando. Mas se você compra esse combo para 14 dias de Universal, você acaba gastando menos do que comprar o ingresso individual. Então, atualmente, hoje, né, a gente entrou no site e a gente viu que tem uma promoção de R$3.000 por pessoa para conhecer os 3 parques da Universal. Okay? Você pode entrar quantas vezes você quiser no Rise of Adventure, quantas vezes você quiser no Universal e, se eu não me engano, uma vez no Epic. E existe um outro parque, que é um parque aquático muito conhecido, que é maravilhoso, que é o Volcano Bay, que também é um parque do Complexo Universal, mas que eu não vou colocar aqui, porque a gente não vai ter tempo, né? A gente está falando de uma viagem de 10 dias, a gente não vai ter tempo para visitar um parque aquático, ok? Mas vale muito a pena, R$3.000 por pessoa para conhecer os parques. E encerrar, né, esse nosso orçamento, né, essa nossa pesquisa aqui, a gente quer falar de uma coisa muito importante, que é o seguro viagem. Gente, tem gente que pergunta pra gente assim, eu preciso do seguro viagem para entrar nos Estados Unidos? Não, os Estados Unidos não exige seguro viagem para você passar na imigração e você entrar. Só que é muito arriscado, por quê? Como é que você vai ficar 10 dias em um outro país? Se acontece qualquer coisa, qualquer imprevisto, você passa mal e você precisa de um atendimento médico, todo mundo sabe que o atendimento médico nos Estados Unidos é muito caro para quem não tem plano de saúde, né? Principalmente para quem não mora lá. Então, imagina, você tem inúmeros relatos de pessoas na internet que passaram mal, né? Foram no hospital, tomaram um remédio e saíram com uma dívida de $3-4 mil por causa de um dia que visitou o hospital, né? Lá não tem SUS. Então, o seguro viagem, ao meu ver, ele é fundamental. E aí, é algo muito subjetivo também, porque existem muitos valores, mas a gente procurou um meio termo aqui. Você vai gastar, em média, R$1.300 por pessoa de seguro viagem, ok? Claro que se for uma família, às vezes tem um custo mais reduzido, tem uns pacotes mais específicos, mas a média ali é de R$1.200 a R$1.300 por pessoa de seguro viagem. Outra coisa importante que a gente precisa falar, existem alguns cartões de crédito, né, que já tem o seguro viagem embutido no cartão. Então, quando a gente viajou em 2023, eu paguei uma parte da minha viagem no cartão, né, principalmente o voo e tal, e o meu cartão me deu esse benefício. Por eu ter comprado a passagem aérea e parcelado isso no cartão, ele cobriu, ele me deu de presente, né, presente entre aspas, o meu seguro. Então, não tive esse custo quando viajei, ok? Então, se você vai pagar no cartão, pensa, liga para o teu banco, vê se tem uma cobertura, porque às vezes é uma economia bacana de se fazer. Ao invés de pagar, né, em dinheiro, você paga no cartão e você tem essa cobertura, né? Não é todo cartão, mas a maioria dos cartões
principalmente cartões internacionais, eles cobrem seguro viagem. Você não precisa pagar, geralmente você não precisa pagar a viagem toda no cartão, pessoal, mas pelo menos as passagens. Isso. E aí, dependendo do cartão, dependendo do banco, ele já vai te dar direito ao seguro viagem. Um outro ponto também é que o seguro viagem, pessoal, não vai cobrir só problemas de saúde também. Por exemplo, você teve um problema ali com a sua bagagem se perdeu no meio do caminho e tal. Se você tem o seguro, dependendo do seguro também, né, voltamos a falar, ele te ajudar ali de alguma forma com essa questão da perda da bagagem, ou outros pontos também, né, outros problemas que podem acontecer aí no meio da viagem. Então, pelo sim, pelo não, né, já dizia um velho encostado no murinho, o seguro morreu de velho, então... Não viaje sem seguro viagem. Não é publi, é só mesmo coisa de gente que é cagona mesmo. Então, pra gente fechar aqui o nosso valor da nossa primeira parte do vídeo, que é o valor da nossa viagem econômica, a gente chegou a um total médio de 19 a 22 mil reais por pessoa. Estou viajando em casal. Você vai gastar mais ou menos 40 a 44 mil reais nessa parte que a gente falou, ok? Passagem, hotel, Uber, ingresso da Disney, ingresso da Universal, alimentação, seguro viagem, Walmart, todo esse combo. Você vai gastar em média para viajar em 2026 na baixa temporada, ok? Mais ou menos de 18 a 22 mil reais por pessoa, de 36 a 44 mil reais. Agora a gente vai falar, né, do segundo perfil de viagem, que é um perfil de viagem mais caro, mais luxuoso. Gabriel, eu tô te assistindo, mas eu sou um cara cheio de dinheiro, eu quero fazer a viagem da minha vida, quero investir, né, bastante. Às vezes nem tem esse dinheiro todo, só tem um cartão muito bom. Não. Mas eu quero viajar e tal, a gente vai apresentar um outro perfil de viagem para vocês agora, pelo que a gente calculou, mais ou menos. Eu não vou alterar o voo, ok? Porque o voo é algo que oscila muito, depende muito do perfil da companhia aérea e tal, então eu vou manter o mesmo valor de voo. A gente vai mudar o hotel, né? A gente sugeriu 3 hotéis para vocês de uma classe mais mediana e a gente quer sugerir, por exemplo, um hotel do Complexo Disney. A gente fez uma cotação, por exemplo, no The Polynesian, né, que é um hotel muito famoso da Disney, é um hotel lindo, muito conhecido, e o valor de diária médio é $1.000, né, por pessoa, ou seja, 15 dias hospedagem nesse hotel você vai gastar $15 mil, com o dólar é 5,35, você vai gastar aí R$80.250 de hospedagem. Aí voltamos a bater na tecla da questão de verificar exatamente o que você tem disponível no quarto, porque a gente já viu alguns hotéis da Universal, inclusive, com valores aproximados a esse de diária e que o quarto não tinha nem frigobar. O hotel top, você com direito a usar todas as piscinas, até o refil do copo igual tem lá no parque, você tem dentro do hotel, mas você não tem frigobar dentro do quarto, então... Lembrando que a gente está fazendo uma cotação de viagem com outro perfil, então de fato o que a Carol falou é verdade. Os quartos, eles são... A experiência Disney é uma experiência muito Sim, é outro nível, mas se atente a isso. Se, por exemplo, eu ter um micro-ondas dentro do quarto, pra mim é muito Por exemplo, importante. eu tô com criança e eu preciso ter uma geladeira para guardar determinado alimento. Preciso de um micro-ondas para determinada situação, né? Enfim, a gente sabe que cada um tem uma vida, enfim. Então, avaliar. Não é porque você tá pagando uma diária muito cara que dentro do seu quarto você vai ter até churrasqueira, não. O The Polynesian, ele é um dos hotéis mais chiques, digamos assim, né? Sim, a experiência é lindo, mas eu não quero ficar no The Polynesian, eu quero ficar em outro hotel. Existem mais de 20 hotéis diferentes, né? De classe alta da Disney, mas o valor de diária é mais ou menos esse, né? Entre 800 e $1.000, mais tendendo ali a $1.000 a diária. Então a gente tá falando aí de 80 mil reais de estadia. A pessoa que vai fazer um tipo de viagem dessa, provavelmente ela não está preocupada, né, em economizar dinheiro com comida, então a gente separou uma média aqui de $100 por dia por pessoa, né, para gastar com alimentação. Esse valor te possibilita fazer 2 refeições, né, seja um almoço e um jantar, por exemplo, em restaurantes bem legais.
Claro que existem restaurantes de uma classe muito alta que você vai gastar 200, 300, 400 dólares numa refeição. Mas a maior parte dos restaurantes vai gastar de 50 até 80 dólares para você comer muito bem no restaurante classe A, digamos assim, ok? Então, no total, 100 dólares por pessoa por dia, dá um total de 1.500 dólares por pessoa para alimentação. Se a gente vai viajar em casal, 3.000, se a gente vai viajar com criança, 4.500, por exemplo. Outra coisa importante em relação ao deslocamento, a gente não está colocando Uber, a gente está colocando um carro, um aluguel de carro lá para 15 dias, sem contar combustível, ok? Sem contar estacionamento, sem contar pedágio. Você vai gastar mais ou menos 1.500 dólares. Um carro básico, um carro legal, mas um carro no modelo mais, né, um SUV, uma coisa mais tranquila. Eu quero andar de Ferrari. Você vai gastar muito mais do que isso. Mas com 1.500 dólares para esses 15 dias você consegue alugar um carro legal que vai te ajudar no teu deslocamento. Outra coisa, né? Nós acrescentamos mais parques. Quando vocês vão ter mais dias de viagem, a gente acrescenta mais parques. Então a gente está falando ali de 4 parques da Disney, e a gente está falando de 4 parques da Universal. 4 parques sim. A gente colocou o Volcano Bay, a gente colocou o Epic Universe e a gente colocou o Universal Studios e o Island of Adventure, ok? E somado a esses dois, a gente também colocou Busch Garden e o SeaWorld. Então dá um total de 10 parques, ok? Para esse total de 10 parques, ingresso sem considerar fila VIP, né? Fast Pass, nem nada do tipo, a gente vai gastar mais ou menos de 10 a 12 mil reais por pessoa, ok? Então esse valor você precisa separar só, única e exclusivamente, todos os ingressos. 10 mil a 12 mil reais por pessoa. Então antes da gente falar do valor total, eu quero só fazer um adendo, né? Eu não estou incluindo aqui valores para compras, né? Eu quero comprar um iPhone, eu quero comprar roupa, eu quero visitar os outlets. Eu não estou colocando esse valor, porque isso é muito subjetivo. Cada um vem para Orlando com um orçamento específico, eu não sei o que você vai comprar, mas o nosso objetivo aqui é falar do básico da viagem em si. Somado a esse valor, você vai precisar trazer um valor para fazer compra. Mas eu não quero fazer compras. Gente, é impossível. Você chega aqui, né? A gente tem inclusive um vídeo mostrando os outlets, principalmente o Marketplace, que é um outlet que ficava perto do nosso hotel, e é maravilhoso. A gente tem diversas lojas, Nike Clearance, Adidas Clearance, Tommy Hilfiger, tantas e tantas lojas que é impossível você chegar lá e você não gastar dinheiro. Então venha preparado, traga um dinheiro para você também comprar coisas, principalmente roupa, perfume e eletrônicos. Outra coisa importante, gente, anota essa dica, quando você voltar para o Brasil, você tem que tomar cuidado para não cair, né, na alfândega em si, né? Você não ser barrado ali. A mosquitada tá passando aí a doida. É muito mosquito por metro quadrado. Taxado na alfândega. E o que é isento disso, né? O que é isenção? Você pode trazer até $1.000 de compras sem ser taxado. Acima disso, você vai ser taxado em cima do valor excedente, ok? Então, eu comprei $1.500, gastei $1.500. Você vai pagar a taxa em cima desses $500 excedentes. O que não entra nessa conta? Um celular, relógio de pulso, né? Um Apple Watch, um relógio específico da Samsung, um computador de uso pessoal, seja um notebook ou um iPad, isso não é taxado. Um celular por pessoa, isso não é taxado, ok? Eu vou levar o meu celular antigo, chega lá eu vou comprar um celular novo, um iPhone novo, um iPhone 17 Pro Max que saiu, e vou vir com os dois no meu bolso. Você vai ser barrado, você vai ter que pagar, um dos dois, né? Vai ter que pagar a taxa. Então toma cuidado com isso. Você pode trazer até $1.000 sem ser taxado. Acima disso você vai ser cobrado em cima de valor excedente. E tudo que você comprar também, pessoal, guarda a nota. Porque se acontecer de você ser taxado, você vai ser... Por exemplo, você comprou o iPhone lá numa promoção e o iPhone é 15 mil e você pagou 2 mil. Quando você chegar no aeroporto, ele não vai querer saber que você pegou uma promoção. Ele vai te cobrar o valor que ele jogar lá na Amazon e tiver o valor. Que ele jogar lá na Apple e tiver o valor. Então, se você tiver a nota provando aqui, não, eu peguei numa promoção, eu comprei de tal forma, eles vão calcular em cima do valor que você de fato pagou. Então, o que você comprar lá, que você achar que pode passar ali da sua cota,
principalmente eletrônico, coisas de valores mais altos, assim, venha com a nota fiscal para você não correr esse risco. Se não pedir, paciência, vai embora, vida que segue, mas se pedir, você tá com a documentação certinho. Se vocês quiserem, a gente grava um vídeo aqui no nosso canal falando só sobre isso, é uma boa. Nossa experiência e dando dicas para vocês. Se quiser, deixar aí nos comentários. Então, assim, para a gente fechar mais ou menos o nosso cálculo, a gente chegou a um valor aproximado de uma viagem mais luxuosa de 15 dias, de mais ou menos 118 mil reais por pessoa, ok? Esse valor te possibilita viver uma experiência luxuosa em Orlando. A gente sabe que é um valor que é fora da realidade para a maioria dos brasileiros, mas de repente você que está me assistindo tem condições e quer ir, e a gente sabe que é o sonho de muita gente. Se você se programar, se organizar, eu tenho certeza que você também consegue, ok? Então, mais ou menos, uma redonda para 118 a 120 mil reais por pessoa para uma viagem luxuosa em Orlando. Então, para a gente poder fechar, né, a gente quis mostrar para vocês nesse vídeo como os valores oscilam muito, depende muito do tipo de viagem que você vai fazer, depende muito do estilo de viagem que você quer fazer, e o mais importante é você pensar, analisar e planejar. Uma viagem internacional, seja para Orlando, seja para qualquer outro lugar, é uma viagem que exige planejamento, não só financeiro, mas também planejamento de roteiro. E geralmente esse planejamento ele não é do dia para a noite, né? É uma coisa que você precisa se organizar. Então, pesquise, converse com profissionais, visite casa de viagem, né? Gente que tem mais experiência que você. Muitas vezes as pessoas elas conseguem pacotes e promoções que vão te ajudar e vão possibilitar você a realizar seu sonho, seja de conhecer Orlando, seja voltar a Orlando mais uma vez para vocês que também já conhecem. Eu quero encerrar esse vídeo, mas antes eu queria te pedir mais uma vez, por favor, gente, se inscreve no canal. Esse vídeo dá um trabalhão danado, né? A gente ralou muito para conseguir montar esse roteiro para vocês. Eu peço, deixa o seu like, se inscreve e ajuda a gente a chegar aos 1000 inscritos aqui no YouTube. E eu espero vocês no próximo vídeo.